Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História, estou aqui com meu amigo Natan e nesta aula vamos apresentar, vamos aprender, vamos relembrar, né, sobre a igreja medieval, a religiosidade medieval, né, como era a igreja no medievo, né? A gente vai entender então durante esta aula. Então vamos ver quais são os objetivos para a nossa aula. Então, reconhecer a importância da igreja na Idade Média. Será que a igreja era importante na Idade Média? Vamos ver durante essa aula. E analisar o processo de cristianização da Europa. Cristianização, essa palavra lembra o quê? Cristianismo, né, pessoal? Vamos relembrar, cristianização, né? O cristianismo, os povos vão se convertendo ao cristianismo, né? Esse processo de cristianização europeu, né, que vai ser uma característica importante da Idade Média, tá? Então você lembra qual a relação se estabeleceu entre os francos e a Igreja Católica? Qual relação, pessoal? Vamos relembrar aqui, ó, os francos são depois aqueles que vão se tornar o Império Carolíngio, né? Mas antes a gente tem a dinastia Merovíngia. E quem que era o rei mais importante dos francos na dinastia Merovíngia? Né? E você lembra qual que era a função do clero na sociedade medieval? Qual que era a função do clero? Né? Em que posição social, né, estava o clero? Em que ordem social? Tá? Então, ó, desde o batismo de Clovis, as relações entre o Estado franco e a igreja, elas vão se estreitar, né? Então, Clovis, ele vai ser um dos maiores reis, os mais importantes, né, assim podemos dizer, ou o mais importante da dinastia Merovíngia, né? E ele vai se converter ao cristianismo. E isso vai estreitar as relações de Clovis com a igreja, na era medieval. Lembrando, pessoal, que os francos, eles vão ser dos povos ali considerados germânicos, os que vão se estabilizar e ter um território grande, vasto, né? Quase que se tornando um império, né? Eles vão se tornar um império, tá? E em 800, do Carlos Magno, já na dinastia carolíngia, né? Ele vai ser coroado imperador pelas mãos do próprio Papa. Então isso mostra, pessoal, que a relação do Império Carolíngio, do poder político com o poder da igreja, ele vai estar muito, mas muito relacionado. E isso vai ser bom para ambos os lados, tanto para a igreja na era medieval, na época medieval, tanto para o Império Carolíngio naquele momento, né? E qual que era a função do clero na sociedade medieval, né? O clero era composto pelos membros da igreja, cuja principal função era rezar. Vamos relembrar lá, pessoal, como era dividido lá os grupos sociais da Idade Média? A gente tinha o clero, a nobreza e os camponeses e servos, né? E qual que era a função de cada um? Era uma sociedade dividida em ordens, né? Essas 3 ordens, a gente costuma chamar de ordens, porque não tinha muito como mudar de um lugar para o outro, né? Então, se você nasceu camponês, você vai ser camponês. Se nasceu nobre, vai ser nobre, certo? E os cleros eram os que oravam, né? Clero, o que ora, a nobreza, os que lutam, os que batalham, né? E os camponeses, os que trabalham. Então tinha esta divisão, essa ordem social no momento aqui que a gente está tratando, que é a Idade Média. E aqui a gente tem a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, que é um dos principais templos católicos do Brasil atualmente, certo? Né? E em 2018, só para a gente ter noção dessa grandeza, ela recebeu cerca de 12 milhões de visitantes. Então é muita coisa em um ano, 12 milhões de visitantes, né? E na cidade que você mora, existe algum templo religioso importante, né? Existe algum templo religioso que também recebe muitas visitas, pessoal? E segundo dados do IBGE, né, aqui dados de 2010, quase 90% da população brasileira, ela se declara cristã, ou seja, ela tem a religião cristã, né, acredita em Cristo, né? E sendo o catolicismo romano, tá? O romano, por que romano? Porque a gente tem ortodoxo grego também, né? Igreja ortodoxa grega, né? É a religião majoritária, tá? Ou seja, a maior religião
no Brasil. Né? E você sabe dizer por que a maioria da população brasileira se declara católica? Você lembra como que foi a colonização do Brasil? Vale a gente lembrar que a gente foi colonizado por portugueses, né? A América Latina foi colonizada por portugueses e espanhóis, que eram reinos católicos, né? Então eles vão trazer para a gente o catolicismo e isso vai se implantar na sociedade brasileira, né? Até os dias atuais. Então, as origens da Igreja Católica. Primeiro, este termo católica, né, significa universal, ou seja, a Igreja Universal. Como que surgiu essa igreja denominada universal, a Igreja Católica, tá? Então, durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, o Império Romano ele vai entrar em crise, a vida na Europa ela vai se desorganizar e as suas populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo, né? Então a gente vai ter várias invasões, migrações dos bárbaros, as cidades vão ser saqueadas, certo? E neste contexto a igreja ela era a única instituição capaz de oferecer proteção e ajuda, capaz de proteger essas pessoas, né? Dessas pessoas recorrerem a algo. E elas recorriam à igreja, então, neste momento, tá? Que a igreja, ela não vai acabar junto com o Império Romano. Pelo contrário, a igreja vai se fortalecer por conta das conversões dos reinos germânicos, né? Que vão invadindo o Império Romano e vão, ao mesmo tempo, convertendo-se ao cristianismo. Em 313, então, para a gente entender essa origem, através do Édito de Milão, né, ou seja, uma lei, digamos assim, o imperador Constantino ele vai conceder a liberdade de culto aos cristãos. O Império Romano ele perseguia os cristãos por muito tempo, né, até o século II, até o século III, havia perseguição dos cristãos, certo? Porém, ele vai proibir a perseguição dos cristãos, tá? E a igreja ela vai ter um impulso na sua organização. A igreja vai se organizando neste período lá com os pais da igreja, lá do século III, século IV, né? A gente vai ter muitos considerados pais da igreja. E no ano de 395, Teodósio, que era um imperador romano, ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do império. Então o cristianismo ele passa de ser perseguido para ser liberado, digamos assim, e agora ele vai ser oficial do Império Romano. Certo? E em 476, a gente vai ter o fim do Império Romano, mas não o fim da igreja. A igreja vai se fortalecer, tá? Neste período com os povos germânicos. E o patrimônio da igreja? Como que se originou o patrimônio da igreja católica, né? Da igreja universal, né? Então, nos primeiros tempos, o sustento da igreja, ela provinha de esmolas, tá? Esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, o que a gente vai ter? Né? Ela vai passar a acumular um patrimônio crescente formado de doações de terra e dinheiro. De terra e dinheiro. O que acontecia? Se a pessoa ela tinha vários bens, certo? E ela não tinha um herdeiro, não tinha um filho ou um parente próximo. E ela tinha aquela noção, eu vou doar para a igreja, eu vou para o céu com isso, eu estou fazendo uma boa ação, eu estou doando para a obra de Deus. Então eles doavam as terras, doavam dinheiro, doavam a sua herança, deixavam em testamento para a igreja. E nesse momento a igreja vai conseguir muitas terras também, tá, pessoal? E o Papa, pessoal, também ele é uma figura muito conhecida no catolicismo, certo? E ele é reconhecido como herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tá? Então Pedro, aquele que caminhava com Cristo nas Escrituras, vai ser considerado ali o primeiro bispo, né, da Igreja Católica que vai dar um impulso para a Igreja Universal, a Igreja ali primitiva, né? Então ele vai ser o primeiro dentre os outros papas, né? Porém, ao longo da Idade Média, os papas eles vão adquirir grandes poderes e também poderes políticos. Eles vão ter grande força para interferir nas políticas na Idade Média, certo? Questão de relações com imperadores, grandes impérios, ali como o Império Carolíngio, como o rei Clovis, né? Ali no Império Carolíngio que o Papa vai nomear Carlos Magno como imperador, né? Então a gente vai ter essa relação do papado com o poder terreno, digamos assim, né? E você sabe quem que é o Papa atual, pessoal? Vocês lembram quem que é o Papa atual? Né? Atualmente a gente tem o Papa Francisco como o Papa atual da Igreja Católica, ou seja, essa ideia de papado, ela continuou, né? Ela perdurou durante todos os milênios aí históricos da Igreja.
E agora a gente vai então para uma atividade, certo, pessoal? Vamos analisar esse trecho. A igreja que pregava o abandono dos bens materiais em troca de salvação eterna tornou-se a herdeira das propriedades dos que ficavam sem herdeiros. O que esse trecho está querendo dizer, pessoal? Então, qual a explicação do autor para a origem do patrimônio da igreja? Qual autor? O Jacques Gore, né? Qual que é a explicação deste autor para o crescente patrimônio da igreja, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, responderam? Vamos ver então qual foi a análise aqui posta pelo professor? Então, a origem do patrimônio da igreja vem das doações de seus fiéis, principalmente de terras, certo? Muitas pessoas que ficavam sem herdeiros acabavam por doar seus bens à igreja, né, em forma de caridade, em forma de fazer uma boa ação, né, a gente tem que lembrar que esse momento a gente tem muito imaginário religioso, então a ideia é de que se eu fizer uma boa ação, se eu fazer uma caridade, né, doar para a igreja, eu estarei garantindo o meu lugar no céu, tá? E como era a organização do clero da igreja, né? O clero, os padres, monges, como que se organizava? Então, na Idade Média, a gente tem este estamento, né? Se organizava em clero secular. O que era esse clero secular, pessoal? Estruturado numa hierarquia composta de paróquio, bispo, arcebispo e o papa, né? Aqui o arcebispo, o papa, chamado também de alto clero, né? E o clero regular, tá? Que era formado por sacerdotes, monges, por exemplo, que viviam nos mosteiros e conventos, tá, pessoal? Obedecendo às regras estabelecidas por a chamada ordem religiosa, uma chamada ordem religiosa, tá? Então conseguiram definir bem a diferença, pessoal? Clero secular, o paróquio, o bispo, o arcebispo e o papa, e o regular, geralmente os monges nos mosteiros, nos conventos, ok? E essa tal de... o papel dos monges, qual que era o papel dos monges, né, na Idade Média? Então, os mosteiros, eles vão ser centro de referência espiritual e intelectual neste momento na Idade Média, né? E os monges, eles levavam uma vida de oração, se dedicavam à cópia de livros religiosos ou obras da antiguidade. Então, pessoal, neste período, os mosteiros, ele vai ser a grande concentração de conhecimento da Europa. Todo o conhecimento de livros antigos, gregos, né, ou até dos livros bíblicos, eles vão ser concentrados nos mosteiros, porque vale lembrar que a maioria da população neste período, ela não sabia ler nem escrever, mas, porém, lá nos mosteiros eles aprendiam, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, e a gente vai ter o surgimento dos monges copistas, né, que eles vão copiar, recopiar, né, traduzir de uma língua para outra, né, textos antigos, né, e isso vai ser muito importante para a preservação de alguns textos da antiguidade e até da Idade Média, que chegam até os nossos dias de hoje, tá? E esses monges, eles ficavam reclusos ali no mosteiro, por muitas vezes em oração, né, esperando a vinda de Cristo, né? Então eles abdicavam da vida terrena para se dedicar à vida espiritual, certo? E vamos para mais uma atividade, pessoal. Então, segundo o Papa Inocêncio, né, Papa de 1198, Deus Criador nomeou duas grandes dignidades. A maior
para tomar a direção das almas, como se estas fossem os dias, e a menor para tomar a direção dos corpos, como se essas fossem as noites, né? E essas dignidades são a autoridade pontífice e o poder real. Então vamos analisar com cuidado, ó. Sobre quais autoridades a fonte se refere e qual a relação entre elas. Quais autoridades essa fonte, né? A gente tem que analisar com cuidado essa fonte, para esse trecho, né, de fonte, para entender qual autoridade essa fonte está revelando para a gente. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Então, pessoal, vamos responder aqui? Ó, o trecho analisado refere-se à relação do poder da igreja, papado, e do poder dos reis, né? O segundo, segundo o Papa Inocêncio III, ambas autoridades são designadas por Deus, então tem uma legitimidade divina, certo? Sendo o poder da igreja maior que o poder dos reis, e isso vai nortear toda a Idade Média. Lembrando da hierarquia, clero e nobreza. Então, o clero está acima da nobreza, beleza? E a gente falou dos mosteiros, dos monges, então a gente tem que falar das ordens religiosas desse período, certo? Então, ordem religiosa é uma forma de organização do clero que vive de acordo com uma regra, beleza? Então, a gente tem regras ali, estritas, espirituais, às vezes não só espirituais, mas até questões de trabalho, tá? Que esses monges vão ter que cumprir essas regras, né? E a vida monástica, ela se difundiu desde o início da Idade Média, tá? E ao lado a gente vê um dos monges mais conhecidos, né? Que vai fundar a chamada Ordem Franciscana. Vocês adivinham quem é esse cara aqui? Esse cara é o São Francisco de Assis, né? Que vai abdicar muito da riqueza também, né? Vai ser uma ordem que vai abdicar das riquezas mundanas, né? Vai viver de doações, tá? Isso é uma das características importantes da ordem franciscana, tá bom? E uma das ordens religiosas que vai nortear as outras, inclusive a ordem franciscana, será a ordem do chamado São Bento, o Bento de Núrcia, né? Que ele vai fundar a ordem dos beneditinos, certo, pessoal? Com o lema Ora et Labora, que significa, do latim, traduzido para o português, reza e trabalha. Então, nesses mosteiros, eles vão ter regras tanto para oração, tanto quanto para trabalhar. Eles vão
geralmente eles mesmos, dos mosteiros, eles vão ser subsistentes. Eles vão produzir o próprio alimento e tudo mais, eles vão trabalhar e orar, tá? E essa ordem ela vai servir de inspiração para os franciscanos, para as clarissas, carmelitas, dominicanos, agostinianos. Então a gente vê aqui, pessoal, que não era exclusividade dos homens serem monges, mas as mulheres também, para os conventos, para os mosteiros, né? A gente vai ter ordem das clarissas, né? Por exemplo, clarissas é da Santa Clara, chamada Santa Clara pela Igreja Católica. Então a gente tem mulheres também, e também grande parte das mulheres iam para os... muitas mulheres também iam para os conventos, tá? E essa ordem religiosa vai produzir as regras principais ali de um mosteiro que vai dar fundamento ali para as outras ordens religiosas, tá bom? E agora a gente vai ver então uma imagem, uma atividade para a gente resolver. Então, ao observar esta imagem, pessoal, quais características das ordens religiosas podem ser observadas, tá? Então vamos analisar essa imagem de uma ordem religiosa e ver quais características podemos analisar. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, vamos ver qual que é a análise, o que dá pra gente analisar, que elementos a gente consegue tirar dessa imagem? Então, a gente observa os monges trabalhando, tá, pessoal? Aqui a gente vê os monges trabalhando e também se dedicando aos trabalhos intelectuais, conseguem perceber? Os monges escrevendo, tá? Então, os monges copistas, eles escreviam e tudo mais. E muita coisa vai ser produzida, até dos pais da igreja, por exemplo, de Santo Agostinho e tudo mais, Tomás de Aquino. Muitos intelectuais desses mosteiros vão produzir conhecimentos e textos que vão servir para a teologia cristã, né? É muito importante a gente lembrar disso. Então, o que a gente viu durante essa aula? A Igreja Católica foi uma das instituições que sobreviveu ao fim do Império Romano, adquirindo poder e prestígio durante a Idade Média. A Igreja também interferiu em questões políticas, como coroando o Imperador Carlos Magno, né? E foi grande responsável pela guarda do conhecimento e merece destaque o papel das ordens monásticas para guardar este conhecimento ali nos mosteiros, que vai ser os principais centros intelectuais da Europa. Ficou claro isso, pessoal? Então foi isso. Durante esta aula a gente falou então da Igreja Católica na Idade Média. Espero que tenham gostado e até breve.